Eu lembro de um tour de cerveja que eu guiei em Berlim, um tour de cerveja artesanal em Friedrichshain, que é um bairro da antiga Berlim Oriental, capital da RDA, ou Alemanha do Leste. E aí teve uma turista que participou do tour e deixou um comentário online, um review depois do tour, dizendo que o tour tinha sido legal, que ela tinha gostado, mas que a primeira cervejaria não servia cerveja alemã e que o pessoal do bar era americano, não alemão, e que a música ambiente era americana. Ela só faltou reclamar que o guia era brasileiro, não reclamou, mas deve ter pensado. E deve ter pensado o que muita gente pensa quando vem para Berlim. Eu estou em Berlim, capital da Alemanha, eu quero uma cerveja alemã, um guia alemão, um garçom alemão, de preferência de Lederhose, com suspensório, bermuda de couro, meia no joelho, e eu quero uma bandinha germânica tocando ao vivo. Isso seria uma experiência alemã autêntica. E nessa caminhada aqui eu quero tentar desconstruir um pouco essa ideia, e eu vou tentar desconstruir caminhando por Neukölln, que é um bairro acusado pelos nacionalistas alemães de ser uma não-Alemanha, aqui em Kreuzberg, que é o bairro do lado. Um político do centro cristão disse recentemente que a Alemanha não é Kreuzberg. A Alemanha então seria outra coisa. Que coisa, né? O que é a Alemanha? Onde fica a Alemanha, simbolicamente falando? Será que dá para responder essa pergunta? Vamos voltar para a imaginação da turista que eu falei no início, as imagens mentais que ela carregava na cabeça. Essas imagens mentais não eram completamente fictícias, aleatórias, mas eram estereotipadas. E além de estereotipadas, eram imagens deslocadas, fora de lugar. Se a gente pensar em cultura, em geografia. Porque sempre que alguém pensa em Oktoberfest, em cerveja Helles, em Lederhose, em mulheres vestidas de camponesas, a imaginação dessa pessoa está sendo ativada por figuras culturais que vêm do sul da Alemanha, de uma região específica, e até de fora da Alemanha, da Áustria, certas regiões da Suíça. A Oktoberfest, para ficar nesse exemplo, nasceu como uma festa oferecida pela monarquia bávara para comemorar um casamento real na Bavária. E Berlim nunca pertenceu à Bavária. Então, o que a turista esperava como uma experiência verdadeiramente alemã para ser vivida em Berlim correspondia a uma imagem não berlinense e, de certa forma, uma imagem fabricada a partir de referências que não têm a ver com Berlim. Vamos falar de Berlim. Berlim foi fundada, colonizada por tribos eslavas, não germânicas. Até hoje a cidade está cheia de ruas, bairros, regiões com nomes eslavos. Cerveja histórica de Berlim, ou uma das cervejas históricas de Berlim, a Berliner Weisse, que é uma cerveja ácida, azeda, que não tem tanto a ver com as lagers, é uma ale, e tem mais a ver com a cerveja belga do que com as lagers, que é o que em geral se pensa como cerveja tipicamente alemã. As lagers, entre elas a Pilsen e a Helles, se espalharam pela Alemanha vindo do sul depois da unificação na segunda metade do século XIX, mas aqui na região em Berlim, historicamente a cerveja era ácida, não tão amarga. E naquele dia, naquele bar, estava tocando rock britânico, não era nem rock americano, e em Berlim certamente se escuta mais rock do que marchinha folclórica ou schlager. Se escuta mais música eletrônica do que rock, mas essa é uma outra história. Então, o que seria uma experiência berlinense mais autêntica, ou mais verdadeira? Cerveja ácida e rock dos anos 70? Ou uma Helles com marchinha e banda ao vivo? Aí vamos para outro detalhe. Eu falei que o tour era na antiga Berlim Oriental, num bairro de classe trabalhadora no início do século XX. Hoje um bairro caro, gentrificado. Mas no pré-nazismo esse era um bairro em que as brigadas comunistas e as SA estavam sempre em confronto de rua. Depois, o maior confronto de rua entre comunistas e nazistas seria o fim da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Berlim, quando o Exército Vermelho derrotou os últimos soldados do exército alemão e civis, mulheres, idosos, crianças, que foram recrutados para defender a cidade. E o Exército Vermelho aí conquistando Berlim, na Batalha de Berlim. E Friedrichshain, esse bairro do Tour, virou parte de Berlim Oriental, capital de uma Alemanha que se anunciava como uma nova Alemanha, entre aspas, ressuscitada das ruínas, como dizia o hino
da RDA, olhando para o futuro, rompendo com o passado feudal, burguês, nacionalista e, claro, o passado recente do nazismo. Aliás, na RDA não se comemorava o Oktoberfest, quase que por óbvio, que o Oktoberfest era um festival que vinha do sul conservador, monárquico, católico. Então a gente estava ali num bairro carregado de história da Alemanha Oriental, que é um capítulo à parte na história da Alemanha, e a turista esperava uma experiência alemã produzida pela imaginação dela, que por sua vez era produzida a partir de clichês culturais de outras regiões. Mal comparando, né? Imagina um turista fazendo um tour de comida na Bahia e depois do tour ele reclama que não serviram churrasco durante o tour. Então, tribos eslavas, cerveja ácida, que o Napoleão chamou de champanhe do norte, punk rock em Kreuzberg, Alemanha Oriental, Karl Marx, tudo isso é Berlim e tudo isso é Alemanha, mas é uma Alemanha que não se comporta dentro de estereótipos definidos e definições fechadas do que é ou do que vem a ser a Alemanha ou ser alemão. Dá até para contar uma cronologia da história moderna da Alemanha, começando com Karl Marx, depois a criação e a formação de um movimento trabalhista, depois o nazismo como uma reação, como um antípoda reacionário ao trabalhismo, ao comunismo, depois o colapso da Alemanha nazista, depois a divisão da Alemanha em duas Alemanhas, inclusive uma Alemanha socialista, e a comunidade vietnamita formada por imigrantes do Vietnã do Norte, chegando na Alemanha Oriental. E essa história, uma história delimitada, não usaria Lederhosen e não passaria pela Oktoberfest. Aliás, tem uma foto do Hitler de Lederhosen, de bermuda de couro, como camponês, cercado de árvores. E essa foto ele tirou nos anos 20, e depois, durante o regime nazista, essa foto foi censurada, porque não passava uma imagem de força, de seriedade, de uniformidade do povo alemão, passava uma aura provinciana, rural, alpina, e não correspondendo ao ideal nazista naquele momento. Então, aí uma das muitas contradições do nazismo, que a gente pode explorar em outro momento, mas agora basta perguntar o que seria mais alemão, a camponesa ou a mulher urbana fantasiada de camponesa, ou o SS masculino vestindo uniforme sob medida da Hugo Boss, escuro, ajustado ao corpo, cheio de símbolos militaristas. A gente pode seguir indefinidamente. O que é a Alemanha nesse sentido? O campo bucólico nos Alpes, com as vacas no pasto e os pássaros no ar, ou os campos de extermínio no interior da Polônia? Por isso que eu não gosto quando guias chamam Berlim de cidade menos alemã da Alemanha. Essa frase pressupõe que exista um ser alemão mais verdadeiro, que exista um ranking de intensidade dentro da essência alemã. Tudo bem, a Alemanha não é Kreuzberg, mas a Alemanha também não é Bavária, porque a Alemanha é Kreuzberg, a Alemanha é Bavária, a Alemanha é o rei Ludwig, a Alemanha é a comunidade vietnamita, a Alemanha é salsicha, é Oktoberfest, mas também é Riesling, é Kraftwerk, é David Bowie em Schöneberg, é há centenas de restaurantes veganos em Berlim. A Alemanha é uma diversidade de fenômenos culturais nem sempre coerentes e que nem sempre cabem numa mesma imagem. O Nietzsche, já que a Alemanha também foi chamada de terra dos poetas e dos pensadores, o Nietzsche, ficando no tema da cerveja, diz que os alemães gostavam de se intoxicar com cerveja e com o cristianismo. Muita cerveja, muito cristianismo dá no quê? Numa certa Alemanha, segundo Nietzsche. E um poeta que inspirou o Nietzsche, o Heinrich Heine, por outro lado, temia o declínio da igreja. Ele, o Heine, que era um adversário da igreja, mas ele temia o declínio da igreja porque ele achava que o cristianismo tinha contido, segurado a velha sede tribal germânica por batalha. E aí a cruz cristã estava despencando do alto das catedrais e, como consequência, um raio germânico violento ia cair no solo da história com uma força incrível que faria a Revolução Francesa parecer uma brincadeira de criança. Uma das tantas profecias do Heine. Então aqui a gente adiciona Heine, Nietzsche, cerveja, cristianismo, paganismo,
na nossa busca pela Alemanha. Se a história não existe, e se o ser alemão é uma coisa só, uniforme, contínua, sem cor, ou apenas loiro, sem mudança, então como entender as diferenças entre um alemão atual, que vive em Berlim ou em Erfurt, hoje em dia, e um alemão tribal do século I ou do século V, que lutava enrolado numa túnica de lã, com machado, espada e rezava para o deus Odin ou Thor, e morava numa casa de madeira. A imagem de um germânico pagão armado com machado e disposto a decepar inimigos em batalhas dentro de florestas não tem nada a ver, ou tem pouco a ver com a imagem do alemão quieto, indiferente, contido, mandando carta com carimbo oficial sentado numa repartição pública. E a gente pode perguntar de novo, o que é mais alemão? O Hermann no meio da floresta matando inimigos ou o Herr Hermann datilografando cartas burocráticas do Departamento Financeiro da República Federal da Alemanha? Tá, mas aí você pode pensar entre o Hermann tribal, que era loiro, comia porco e frutas selvagens e adorava a natureza, e o Hermann contemporâneo de hoje em dia, que também é loiro, come salsicha de porco, mirtilo e adora a natureza, tem uma certa continuidade, uma linhagem étnica. Enquanto que o vietnamita que hoje se encontra na Alemanha migrou. E o turco que hoje vive em Kreuzberg é um turco desenraizado do seu solo natural, que seria a Turquia. Esse argumento, para usar um termo racista, ele já vem contaminado pela própria lógica étnico-racial, que é uma lógica limitada, em grande parte inventada, que vê povos como entidades imóveis, sempre se procriando dentro de si mesmas, fixadas num terreno como se fosse uma planta. E a gente está falando de cultura, não de natureza, e por essa leitura racialista a gente teria que excluir os eslavos, os judeus, os franceses huguenotes, que foram 20% da população de Berlim, os poloneses, os russos, que constituem a história de Berlim. E nessa lógica a gente acabaria caindo na ficção de uma essência germânica pura que exclui a possibilidade de migração, de mudança, de movimento e transformação no tempo. E pensando em Berlim, a gente cairia de novo numa posição historiográfica equivocada. Pelo menos se a gente lembrar que no início do século XX se dizia que nenhum berlinense tinha nascido em Berlim, todo berlinense via de Posen ou de Danzig, que eram cidades da Prússia polonesa. Então, em vez de pensar que o ser alemão é um ser alemão orgânico, que é um termo pejorativo, Biodeutsch, uma definição racial ou racialista, a gente pode pensar na Alemanha como uma realidade linguística. E aí quem é alemão é quem fala alemão. Ou a gente pode pensar na Alemanha como uma realidade cultural. Então ser alemão, ou vir a ser alemão, envolveria se cultivar, se educar a partir de determinados objetos culturais, histórias, normas, filosofias, formas de arte, etc. Ou a gente pode pensar na Alemanha como uma realidade territorial, como um território. Está dentro do território alemão, então faz parte de um tipo de realidade alemã. Você mora em Weimar ou trabalha em Colônia, então você está, em certo sentido, numa realidade histórica alemã. Aliás, essas três condições, a língua, cultura e território, são mais ou menos pré-condições vigentes para receber o passaporte alemão. Falar alemão, nível B1, ter um conhecimento básico de normas políticas e culturais e morar na Alemanha há alguns anos. Tem a parte econômica também, mas isso fica para outra hora. E eu também não estou aqui querendo endossar os critérios do Estado alemão atual. Eu quero pensar um pouco mais, perguntar um pouco mais e tentar desconstruir algumas ideias. Voltando para Berlim, antes de Berlim ser a capital da Alemanha, Berlim era a capital da Prússia. A Prússia foi um estado que abriu a porta para os huguenotes protestantes vindos da França. Berlim construiu uma catedral católica, território prussiano, do qual Berlim era a capital, tinha porções da Polônia, onde viviam católicos poloneses. E a Prússia, esse estado, abriu seus portões também para 50 famílias judias expulsas de Viena, no século XVII,
que originaram uma comunidade judaica moderna na Prússia e depois na Berlim alemã. Então, huguenotes, luteranos, calvinistas, católicos, judeus eram súditos do rei prussiano, mas tinham hábitos culturais, religiosos diferentes, iam a templos diferentes e falavam línguas diferentes também, em alguns casos, como os franceses, como os judeus que usavam o hebraico em certo momento dentro da sua própria comunidade. Um dos reis da Prússia, aliás, escrevia poesia em francês e foi criticado por um filósofo judeu prussiano no século XVIII, que escrevia em alemão e sugeriu que o rei podia ou devia usar a língua alemã para se expressar liricamente em vez do francês. Então acho que dá para dizer que, em certo sentido, em certo momento, a Prússia pré-alemã exigia obediência ao rei, à ordem do Estado, mas não impunha uma unidade cultural religiosa e nem mesmo linguística. Aí os hegelianos podem lembrar, com razão, que o Estado prussiano, com o tempo, passou a exigir uma certa aculturação dos seus súditos. E nesse ponto aí o exército prussiano virou uma escola de pertencimento por meio do uniforme, da obediência, do sacrifício pelo mesmo Estado. Mas tudo bem, porque esse não é um viés racial, nem étnico nacionalista, mas é um viés de cultura e de Estado, de pertencimento ao Estado. E aqui a gente tem modelos de pertencimento diferentes. Modelo étnico-racial ou racialista. Nesse modelo, ser alemão é ter pele branca, em última instância, cabelo loiro, e aí quem não tem esses atributos físicos não pode ser e não pode virar alemão, pode no máximo aspirar, se reproduzir, casar com um alemão orgânico para tentar ter um filho com pele clara e olho azul. E esse modelo, logicamente, vai para uma ideia de eugenia, de manipulação genética, ou aperfeiçoamento genético dentro da perspectiva racialista. O modelo cultural, por outro lado, implica aceitar as condições de uma vida ética, não étnica, mas ética, dentro de um Estado. Implica entender, aceitar e se habituar nos princípios formadores da comunidade política, do que o Hegel chamaria de eticidade. No primeiro, a gente tem uma ideia biológica, no segundo, uma ideia cultural. No primeiro, se pode falar em raízes, no segundo, se permite falar em uma certa formação e uma educação cultural. Estou caminhando aqui com esses pensamentos, mas estou bem longe de qualquer conclusão. É só o início de algumas ideias, algumas questões, reflexões. E esse tour por memórias e questões e pensamentos continua, para mim, todo dia, como Sísifo carregando a pedra ladeira acima. E a questão alemã continua aberta, longe de oferecer, né, de poder receber uma resposta definitiva. Mas antes de terminar essa caminhada por aqui, eu queria elaborar um dos porquês dessa reflexão, por que eu acho importante perguntar sobre a Alemanha, o que é ser alemão, por que é importante abrir essa pergunta. Primeiro, para explorar a riqueza e a complexidade da história, da própria história alemã. E segundo, para levar essa questão para além da Alemanha, como uma reflexão geral sobre qualquer comunidade política que existe no tempo e não é uma planta enraizada num solo eterno, uma realidade viva, formada por eventos múltiplos, por memórias, imagens, uma realidade aberta, impregnada de novas possibilidades. Em resumo, eu tentei libertar um pouco a Alemanha das imagens restritas e aprisionantes que aquela turista pressupôs ao reclamar da cerveja ácida e do rock britânico, né, que ela chamou de americano, tocando aquele dia no bar. É isso aí, espero que faça algum sentido. Obrigado por ter chegado até aqui comigo. Se gostou, curte aí, se inscreve no canal, recomenda para amigo e até a próxima caminhada.